Sejam bem-vindos ao primeiro episódio da primeira temporada da série Escrevendo com os Mestres. Prepara o bloco de notas, o caderno de anotações, o arquivo de Word e venha comigo nesta jornada de aprendizado. O livro que vamos esmiuçar nesta temporada é o Manual do Roteiro do autor Sid Field. Sid Field foi um profissional experimentado e consultor de produtores americanos na análise e desenvolvimento de roteiros. Contribuiu grandemente para o mercado do cinema americano e até mundial. Tanto que cá estamos usando um livro dele como base para nossos estudos. Começando do início. O que é um roteiro? Essa pergunta parece óbvia, mas precisa ser respondida logo de pronto. Roteiro cinematográfico é um documento textual que contém uma história contada por meio de imagens, diálogos e descrições localizado no contexto da estrutura dramática. Parece confuso, mas entenderão na medida que avançamos. Antes, vamos diferenciar o roteiro de cinema da escrita literária. E a diferenciação básica é o meio. Como assim? Lhes explico. Na base da estrutura da comunicação temos o emissor, receptor e o canal, que também é conhecido como meio. Um romance tem como meio o livro que trabalha situações na mente do personagem. Vejamos o exemplo da escrita de um romance a seguir. A coisa mais árdua do mundo, depois do ofício de governar, seria dizer a idade exata de Dona Benedita. Uns davam-lhe 40 anos, outros 45, alguns 36. Mas esta opinião, eivada de intenções ocultas, carecia daquele cunho de sinceridade que todos gostamos de achar nos conceitos humanos. Dona Benedita, um retrato, um conto de Machado de Assis. Observe como a ação dramática acontece no universo mental do personagem. A título de comparação para aprendizado através do contraste, observem a escrita do roteiro a seguir. Externo, Casa de Almeidinha, dia. Abrimos com a imagem de um facão sendo afiado. Caracteres em superexposição, 1981. Ouve-se um murmúrio de vozes alegres, vozes cantando um samba acompanhado de um batuque. Não vemos as pessoas, mas os sons deixam claro que se trata de um ambiente festivo. A letra do samba tem como tema comida. Mãos negras amarram com um barbante a perna de um galo. O galo é imponente e vistoso. Alternamos o galo, incomodado por ter uma perna amarrada, a imagens que sugerem a preparação de um almoço. Água fervendo numa enorme panela. O galo parece reagir à imagem anterior. Batatas sendo descascadas por mãos de uma mulher negra. Note que a escrita prioriza o que veremos concretamente na cena. Facão sendo afiado, música, galo, água fervendo e por aí vai. Enquanto o roteiro valoriza a objetividade das cenas visualmente, a literatura se favorece do pensamento e da introspecção do protagonista. Portanto, enquanto o leitor de um romance lerá um livro com as palavras escritas pelo autor, a audiência do cinema assistirá a um filme que terá, após a escrita do roteiro, toda uma composição audiovisual como efeitos visuais, composição sonora, fotografia, direção de arte, atores e uma série de elementos que ajudarão a contar uma história. E Sid Field é pontual quando afirma que o roteiro é um meio visual que dramatiza um enredo básico. Definido o que é roteiro, vamos para a sua premissa básica. É sobre uma pessoa ou pessoas num lugar ou lugares fazendo alguma coisa. Eis o terreno de um roteiro que também é a base de qualquer história. Em sua estrutura linear, temos a forma do roteiro que sustenta todo o enredo no lugar. Ato 1, apresentação. Ato 2, confrontação. E ato 3, resolução. Essa estrutura organiza e agrupa os elementos diferentes de uma trama, relacionando o todo com as partes. Em outras palavras, o ato 1 conversa com o ato 2 e o ato 3 conversa com o ato 1 e 2. Juntos, eles formam um filme. No ato 1, o objetivo principal é a apresentação. O roteirista deve revelar o protagonista, a premissa dramática da história e a situação dramática. E de acordo com Sid Field, isso em 10 páginas de roteiro. No ato 2, o objetivo geral é a confrontação. Nesta fase, o personagem encontra vários obstáculos que o impedem de alcançar sua necessidade dramática. O que ele quer vencer? O que ele deseja? E no ato 3, a máxima é resolução. E por resolução, não quer dizer fim, mas sim a solução para a história. É aquela cena com que o roteiro termina. Como podem visualizar no paradigma, em cada ato temos a ferramenta crucial da transição.
Os pontos de virada. Pontos de virada são incidentes que engancham e revertem a história noutra direção. Algo acontece que torna impossível o protagonista retornar à vida comum. Ele precisa resolver a questão. Uma analogia interessante para entender o paradigma dos 3 atos são os paradigmas da vida: nascimento, vida e morte, ascensão, colapso e queda de um império, células do nosso corpo que nascem, desenvolvem e morrem, tantos outros possíveis eventos humanos. Então, Narratius, entender e aprender sobre os 3 atos conforme ensinado por Sid Field é fundamental para os roteiristas. E assim a gente termina o primeiro capítulo do livro. Os conceitos aqui levantados serão explorados em sequência, tal qual escrito pelo autor. Obrigado por me acompanhar e até a próxima cena.